revolta. Olá, povo de Deus, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém. O vídeo de hoje vai ser sobre... Vida de oração. Antes de dar início ao nosso vídeo, né, eu queria dar as boas-vindas novamente a cada um de vocês e dizer que este é o nosso primeiro vídeo no canal. Então valorize, porque está sendo difícil fazer, né? É diferente. Eu sou acostumado. Como já falamos, o tema é vida de oração. O que seria a vida de oração? A vida de oração é quando nós decidimos ter uma intimidade com o Senhor. É quando eu coloco na minha rotina o conversar com o Senhor, a comunicação. E a partir daqui nós vamos dar alguns passos que nós utilizamos na nossa vida, né? Da nossa vida de oração. Que não são muitos, mas que podem ajudar vocês a construir essa vida de oração, essa intimidade com o Senhor. Como ele disse, é uma decisão. A gente tem que decidir ter uma vida de oração. E toda decisão, ela gera de nós um esforço, não é verdade? E principalmente nesses tempos agora de coronavírus, que já estão certamente que nós temos que ficar em casa, vai até um apelo aí, fiquem em casa. Mas muitas vezes a gente ficando em casa acaba ficando deitado, acaba tendo o quê? Preguiça de rezar. E se ficar em casa a gente acaba não tendo uma utilidade, fica com ócio, né? Que é não fazer nada. E quanto mais a gente fica sem fazer nada, mais a gente tem preguiça. E eu vi uma frase muito interessante que fala que a preguiça é inimiga do amor e irmã do egoísmo. Por que inimigo do amor e irmã do egoísmo? Quando pra gente fazer oração, a gente tem que ter um ato de vontade, tem que ter um esforço. E a preguiça, ela dá uma tristeza na nossa alma. A preguiça faz a gente ficar triste. E a preguiça é um ato de egoísmo, porque eu deixo Jesus de lado, deixo Deus de lado para ficar comigo mesmo, na minha situação de descanso e etc. E por que ela é inimiga do amor? A perfeição cristã está no amor, está em a gente amar. E o que é amar? É se doar, é se entregar. Na oração a gente vai se doar a Deus, vai amar a Deus. Nosso primeiro passo para ter uma vida de oração é esse, é decidir, é estar decidido a ter esta vida de oração. Dizer sim, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Eu lembro que no início da minha caminhada eu ouvia as pessoas dizendo, eu ouvi o Senhor falando isso, porque o Senhor me deu essa palavra. Eu digo, como é que faz isso? Como é? Eu quero também. Então, o primeiro passo é esse, é querer. Quando você decide, eu desejo ter uma intimidade com o Senhor, é aí que tudo começa a andar, né? E aí tem a virtude, né? As virtudes, elas vêm de uma entrega nossa, de um esforço nosso. Ou seja, o primeiro passo, como eu disse, é querer. Procurar querer estar perto de Jesus, querer estar na presença de Jesus. E não tem que ser no momento certo, numa hora devida. Não, hoje eu vou rezar às 9 horas da manhã. Não, tem que ser a todo momento, nas 24 horas do dia, estarmos na presença de Jesus Cristo. Tem muita gente que não sabe por onde começar. Então eu tenho uma dica de por onde começar, que foi por onde eu comecei. Eu fixei um horário e disse, eu vou começar nesse horário. E a partir daí a gente vai fazendo isso que Tadeu falou. A gente vai tendo contato diariamente, todas as horas do dia com o Senhor. Mas, inicialmente, nós precisamos fixar um horário e decidir. Eu vou me encontrar com o Senhor ao acordar ou ao dormir. Eu vou me encontrar com Ele neste horário. É interessante que Ana falou agora, quando a gente começa a caminhar na vida com Deus, a gente tem umas certas dúvidas. Eu achava no começo que para eu fazer uma oração bem feita, eu tinha que falar o poema mais lindo do mundo. Beijai-vos, Jesus Cristo, ó exultai, amém. Tinha que fazer um poema, não, Deus dizer, oxente, esse menino não sabe o que ele está dizendo. Mas não, a primeira coisa que Jesus quer da gente é a nossa sinceridade e mais que isso, nossa simplicidade. É falar o que eu estou sentindo. Por exemplo, ele falou, quando acorda. Jesus, eu estou com sono, estou acordando aqui, eu já quero falar com o Senhor agora, o sono, queria ter dormido mais, mas infelizmente não posso. Então, obrigado, Jesus Cristo, por estar acordando, obrigado por ter dormido bem, obrigado por estar sempre comigo. Segundo passo que Tadeu falou, que eu ia dizer, é a simplicidade. Nós necessitamos. Como Tadeu falou, nós não precisamos de palavras bonitas e textos prontos para falar com o Senhor. Então, como eu faço? Eu sento, fico em silêncio e aí você espera a sua mente se acalmar. Você tem que preparar o terreno do seu coração e da sua mente para receber Jesus e para se encontrar com Jesus, né? A gente não pode se encontrar com Ele de qualquer jeito. Então, se você faz isso de manhã,
Quando você acorda, você se senta, você tenta relaxar sua mente, o seu coração e já começa a invocar o Senhor pedindo que Ele venha ficar com você ali naquele momento. Você vai se colocando diante da presença dEle. Eu sempre faço isso. E eu lembro que eu escutei uma vez que é sempre bom nos colocarmos na presença do Senhor. Dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não sei nem rezar, mas eu estou aqui, vem aqui, fique comigo. Me ensine a rezar, eu estou aqui disposta, eu quero rezar. E aí você vai perceber que a partir daí vai brotar palavras de sua boca. E não vai ser palavras bonitas, vão ser palavras simples, que é o que o Senhor quer. O Senhor quer simplicidade, Ele só quer o seu coração, do jeito que você é. Aí você vai falando com Ele, vai se abrindo com Ele, vai brotar palavra, vai brotar oração. E a partir daí você vai se comunicando com o Senhor, né? E outra coisa também, porque a gente, como Ian falou, vem, eu estou na tua presença, Jesus Cristo, mas você tem que ter a certeza que Jesus está com você. Isso mesmo. Então eu falo, vem Jesus, vem, dou um silêncio e sinto, eu sinto Jesus se aproximando. Se eu estiver sentado na cama, eu vejo Ele sentado na cama do meu lado. Se eu estou sentado numa mesa, eu vejo Ele puxando uma cadeira e sentando do meu lado. Ou seja, a gente tem que clamar ao Jesus, se colocar na presença dEle e ter certeza de que Ele está do nosso lado. Eu imagino fisicamente, mas eu tenho a certeza que Ele está em espírito e em verdade comigo do meu lado. Isso é o terceiro passo, que é ter fé. Nós temos que começar a rezar e conversar com o Senhor tendo fé e a certeza de que Ele está ali na nossa frente e está disposto a nos ouvir, está disposto a nos consolar, independente da situação que nós estejamos passando. Então você vai silenciar, se colocar na presença de Deus, ter fé de que Ele está na sua presença também. E Ele estará com certeza. Que vocês estão em comunhão e a partir daí vai brotar a oração sincera do seu coração. E aí você pode fazer vários tipos de oração. E nós trouxemos alguns tipos de oração aqui. Que a primeira é a oração de agradecimento. Uma coisa que a gente muitas vezes não faz e talvez seja o que Deus sente mais falta da gente. Quando a gente acorda, se a gente for parar para pensar, a gente tem por baixo 1 milhão de motivos para louvar a Deus e para agradecer a Deus. Só em a gente abrir o olho e enxergar o mundo e ter uma cama para dormir, ter uma casa onde a gente mora, ter um trabalho, quem tem trabalho, quem não tem, ter saúde para procurar trabalho. E quem está enfermo, mas tem a Deus, tem o amor de Deus, tem o conforto que Deus dá. Quem está doente tem motivo para louvar. Quem não está doente tem motivo para louvar. Quem tem emprego tem motivo para louvar. Quem não tem emprego tem motivo para louvar. Primeiro, a coisa que a gente tem que exercitar toda a vida quando acordar, pelo menos, o início da oração é agradecer a Deus por ter mandado seu Filho por nós. Seja quem você for, onde você estiver, com emprego bom, com emprego fraco, com saúde, sem saúde. Com emprego, sem emprego. Jesus morreu por nós. Tem motivo maior para a gente ser agradecido do que Deus ter entregado o seu Filho por nós. Seja o filho, seja a cama, seja o alimento, seja a água, tudo. Você faça um exercício. Olhe para o lado e diga, obrigado por essa cama que eu deito. Obrigado porque eu vou tomar café da manhã agora. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado pela oração. Obrigado por estar aqui. Lembra que a gente se colocou na presença de Deus e Ele chegou do nosso lado. Então agradeça a Ele por Ele ter descido do céu e ter ido ao seu lado. A segunda oração que você pode fazer é a oração de petição. O que é a oração de petição? É a oração que você vai pedir aquilo que você necessita. Só que aí nós temos que ter um pouquinho de cuidado também, porque muitas vezes nós somos filhos mimados e queremos as coisas do nosso jeito, pedimos ao Senhor coisas que não nos convêm e coisas que não nos levam para o céu, porque o sentido dessa vida aqui, essa vida toda é passageira e o sentido dela é o céu. Nós todos buscamos o caminho que é o céu. Então, se eu for pedir algo que não seja para minha salvação, que não me leve para o céu, o Senhor não irá atender, porque o Senhor é bom, graças a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Então, mas a gente pode pedir. Você não quer dizer que você não possa pedir. Você pode pedir o que você quiser, mas você tem que ter isso em sua mente, que você precisa pedir algo que te leve para o céu. Entendeu? Muitas vezes eu ouço falar gente que diz, eu queria um carro, ai meu Deus, me dá uma graça de comprar um carro, de juntar um dinheiro para eu comprar um carro. Mas muitas vezes Deus, com a visão ampliada que Ele tem, Ele tá vendo que se Ele te der um carro hoje, possa ser
a causa de algum mal para você. Um acidente. Um acidente pode ser a causa de algum mal para você. Então ele, como é bom, Pai misericordioso, ele não nos dá. Isso não quer dizer que o Senhor não escuta as nossas orações. Ele escuta todas. Mas ele vai nos atender na medida que é para nossa salvação, na medida para o nosso bem. E no tempo dele também, né? E no tempo dele também, que nós precisamos esperar. E um terceiro tipo de oração é a oração de intercessão. E aí eu vou me arriscar, quem está falando é Tadeu, eu acho que talvez seja a oração que Deus mais se agrada. Porque a gente deixa o nosso egoísmo de lado e vai pedir para o nosso irmão, pela saúde do irmão, pelo emprego do nosso irmão. Mesma maneira como o Ian falou da oração de petição. Às vezes a gente pede para o irmão algo que, com os olhos de Deus, que o tempo de Deus é diferente, o olhar de Deus é diferente, possa não vir fazer ao bem ao irmão num tempo curto ou num tempo longo. Deus vai fazer mal para a Iane se eu pedir para a Iane um emprego, que quando a Iane entrar nesse emprego, vai consumir tanto tempo dela que ela vai deixar de rezar. Um dia eu vi uma coisa muito interessante, que às vezes Deus não faz coisas que nós pedimos porque Ele sabe que se atender esse pedido, a gente vai esquecer de Deus. E isso é um negócio muito comum. Deus me faça que eu passe no vestibular, nesse vestibular. Deus me dá esse emprego. Deus faz isso por mim. E a partir do momento que eu passo no vestibular e que eu começo a estudar na faculdade, eu não tenho tempo mais para Deus. A partir do momento que eu entro naquele emprego que eu trabalho de 8 às 6 da noite, eu chego em casa cansado. Eu vou rezar? Não. Eu vou me afastar de Deus. E é interessante, porque a gente pede uma coisa de Deus, Deus nos dá, e a retribuição que a gente faz é nos afastando do Senhor Jesus. O Tadeu falou, por isso que nós temos o quê? Que pedir confiantes, interceder pelos nossos irmãos, e quando a gente for atendido por Deus, que nós vamos ser, se Deus quiser, nós não podemos nos esquecer dele, porque foi ele quem nos deu essa bênção. Então nós temos sempre que lembrar do Senhor. Então você pode silenciar, se colocar na presença de Deus, chamar ele para ficar com você e ter fé que ele está com você. Você pode começar agradecendo, louvando ao Senhor, agradecendo pelo que ele é, não só pelo que ele faz, porque nós temos que agradecer pelo que ele é. Porque Deus fazendo ou não fazendo, ele continua sendo o nosso Deus. E outra coisa, é transformar Deus no nosso melhor amigo. E você aí estiver dizendo, não, mas eu nunca tive essa prática de oração, vou começar até agora, eu tenho vergonha. Às vezes a gente pode ter até vergonha de Deus, é sem sentido, mas a gente pode ter até vergonha de Deus. É transformar Deus no nosso melhor amigo. Você faça dele um amigo seu, como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Você não tem vergonha de conversar com o seu melhor amigo. E você conversa, às vezes quando eu sento com meus amigos para conversar, eu passo 3 horas conversando com ele. Mas com Deus eu passo 20 minutos, 10 minutos só, acho pouco, falta palavras, que é natural. Só que é um exercício. Com o exercício a gente vai transformando Deus no nosso melhor amigo. E quando a gente transforma Deus no nosso melhor amigo, nada nos dá medo. Nenhuma doença, nenhuma falta de emprego, nem qualquer coisa. A gente tendo Deus como nosso melhor amigo, sabendo que Deus é nosso Pai, a gente vai pra frente. A gente vai louvando, vai agradecendo, Deus vai nos fazendo lembrar de coisas que nós precisamos louvar, que nós precisamos agradecer. E a partir daí vai brotando o nosso coração, os nossos pedidos, e a partir daí você vai pedindo. E por fim, nós não esquecemos dos nossos irmãos, porque nós somos uma igreja, né? E precisamos rezar pelos nossos irmãos, por aqueles que não sabem que o Senhor existe, que não sabem o poder do Senhor. E aí você vai rezando pelo seu irmão e o Senhor vai tendo misericórdia de você, do seu irmão, e vai se compadecendo. E se você for exercitando todos os dias essa vida de oração, não precisa começar com 1 hora de oração. Ninguém vai conseguir começar indo com tanto tempo. E aí vai acabar que você vai ficar se frustrando, porque vai lhe faltar palavras, você não vai conseguir. Então começa aos poucos, começa com 15 minutos, aí vai aumentando para 30 minutos, 40, e assim você vai vendo. E outra coisa, é importante lembrar que depois que você vai vivendo essa vida de oração, vive essa vida de oração, eu desafio você a viver essa vida de oração durante 1 semana. Você vai perceber os sinais de Deus em tudo. Uma folha que cai do céu, você diz, eu acho que Deus quer me dizer isso. E aí você conta no outro dia. Você diz, olha Deus, aquela folha caiu do céu, eu sei que o Senhor tem um propósito para isso. E você vai ver que o Senhor vai começar a lhe responder. Ele vai começar a transmitir a você que está agradando o coração dele, que você está agradando o coração dele a partir das suas orações. E isso vai te trazendo conforto, vai te trazendo força. Quando os momentos difíceis vier, você vai estar preparado, porque é para isso que a vida de oração serve, que é para nos preparar para quando
a tribulação vier, para nós continuarmos com intimidade com o Senhor, para confiar nesse Senhor que é íntimo de nós. E nós temos, graças a Deus, a nossa Santa Igreja, ela nos proporciona muitas coisas que nos ajudam nesta vida de oração, nos ajudam a ter essa intimidade com o Senhor. Tadeu, quais são as ajudas que você tem na sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? Eu abuso da Igreja Católica. Eu uso tudo que a Igreja Católica me dá para eu poder chegar perto de Jesus. Assim que eu acordo, tem 3 orações que eu não saio de casa sem fazê-las. Que eu vou botar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conseguirem achar, caso não conheçam. Que é a do Vinde Espírito Criador, é a primeira que eu faço. A segunda é uma oração de Santa Gertrudes para as almas do purgatório, que eu também vou colocar aqui embaixo para quem não souber, que é importantíssimo. E também o Santo Anjo, que todo mundo conhece, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que é aí onde eu peço proteção para enfrentar as batalhas do dia a dia. Eu tenho uma graça grande na minha vida, que é de conseguir rezar um terço todos os dias. Trabalhando 8 horas por dia, Deus me dá a graça de conseguir rezar o terço. E Ele me ensinou que eu tenho que fracionar esse terço durante todo o meu dia. Como é que eu faço? Quando eu trabalho no banco e tenho outra graça de Deus que é morar perto do trabalho. Eu demoro mais ou menos uns 5 minutos para chegar ao banco. Na ida para o banco eu vou a pé. Eu rezo um mistério do terço. Quando eu venho para casa almoçar, rezo outro mistério do terço. Quando eu almoço e volto para o banco, eu rezo outro mistério do terço. Quando eu termino meu trabalho no banco e venho para casa, eu rezo outro mistério do terço. E durante a noite, antes de dormir, outro mistério do terço. Ou seja, eu rezo um terço num dia e eu não passo só 25 minutos perto de Deus. Eu passo o dia todo, porque é durante indo para o banco, voltando para almoçar, ou seja, eu fraciono esse terço e assim eu passo mais tempo com Nossa Senhora, mais tempo com Jesus Cristo, além de rezar o terço que dá muitas graças para a gente. Vai ter um vídeo especial sobre o terço, porque a gente fala, não, tem que rezar o terço, mas não sabe qual é o poder que o terço tem. Então não se desespere não, que vai ter um vídeo especial sobre o terço. Outra coisa também que a gente queria falar é que os livros dos santos nos ajudam muito nesta vida de oração. Porque muitas vezes nós não conseguimos rezar por muito tempo. Mas se você, no lugar de estar assistindo bobagens, coisas que não acrescentam na nossa vida, você lê a vida dos santos, você vai sentir mais vontade de ter intimidade com o Senhor. Você tem inúmeros santos que tiveram uma intimidade extraordinária com o Senhor. E eu confesso que quando eu li, eu disse, isso não é desse mundo não, isso aqui é de outro mundo, porque isso não existe. Vai dando vontade porque você vê que era uma pessoa real, de carne e osso, como eu, como você, e que conseguiu ter essa intimidade com o Senhor. Então se ela conseguiu... Se tiver uma diferença de Santa Catarina, de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus... Se tiver uma diferença dela pra gente, pra mim, pra você, é a entrega, é a abertura que ela deu a Deus. Todos tiveram o primeiro passo, que foi decidir. Só que uns decidiram com mais vontade e outros ainda estão caminhando. Mas o importante é decidir e ir com fé e com confiança de que nós vamos chegar lá um dia. Para finalizar, quando a gente vai pedir a Deus na oração, Deus é infinito em bondade. Cabe a gente, o que é que a gente vai levar para Deus? Se eu for levar um copinho d'água, Deus vai encher esse copinho d'água. Se eu levar ele um balde d'água, Deus vai encher esse balde d'água. Se eu levar uma piscina olímpica, Deus vai encher a piscina olímpica. Se for um mar, Deus vai encher o mar. A diferença não vai estar em Deus. Deus vai encher o que eu levar para Ele. Vai estar qual é o recipiente que eu estou levando para Deus. É pouco, é muito? Cabe de mim, não de Deus. E aqui vai uma dica especial para todos vocês. Já que a gente falou de leituras, aqui esse livro maravilhoso. A Prática da Presença de Deus. Dá para ver aí? Do irmão Lourenço. E ele nos ensina como é que nós temos para ter a prática de estar na presença de Deus. E é interessantíssimo esse livro, porque ele mostra... Ele tem um método próprio. Que começa da nossa vontade de se colocar sempre na presença de Deus e em todos os momentos da nossa vida. E é interessante esse livro aqui, quando você vai lendo, ele era cozinheiro num mosteiro e até no ato de cozinhar, que ele não gostava de cozinhar, ele se colocava na presença de Deus, ele fazia para Deus. Quando ele estava cozinhando, que os pensamentos dele divagavam, ele esquecia de pensar em Deus, ele logo voltava. Ele fala que no começo foi difícil, porque a gente sempre tem que se colocar. Nós estamos gravando esse vídeo aqui, Deus está aqui conosco. É uma prática mental. Deus está aqui, Deus está assistindo. O nosso primeiro inscrito no canal, pra gente, foi Deus. O nosso primeiro curtida é de Deus.
Isso é uma prática. Quando eu estou trabalhando, eu estou atendendo uma pessoa, mas é Deus que está ali e se colocando em prática. Ele fala que depois de 10 anos começou a ser algo natural para ele. E algo que ele não conseguia mais ter distância de Deus. Interessante que ele fala que ele era cozinheiro, né, como o Tadeu falou, e ele chamava o Senhor para cozinhar junto com ele. E quando a comida dava certo, ele dizia, Senhor, o Senhor hoje arrasou, viu? O Senhor fez uma comida delícia. E quando a comida não ficava tão gostosa, aí ele dizia, Senhor, eu prometo que no próximo eu vou melhorar e nós vamos cozinhar juntos de novo. Ou seja, ele fazia tudo com o Senhor. E quando eu li esse livro, eu disse, meu Deus do céu, todos os pensamentos dele eram com o Senhor. Um método que ele achou para ter intimidade com o Senhor. Foi fácil? Não foi fácil, Durou com certeza. 10 anos, ou é 10 ou é 15. Foi um exercício, mas impossível? Não é impossível. E quando deu certo, e é interessante, só para concluir também, perguntam a ele aqui, você queria o que se pudesse escolher, já na sua velhice? Morrer agora e já ir, provavelmente ir ao encontro de Deus, ou trabalhar mais aqui, servindo mais a Deus? E ele fala, isso não cabe a mim, isso cabe a Deus. Ou seja, tudo que acontecia, ele entregava a vontade de Deus, era a vontade de Deus. Ele não queria saber se ia morrer logo, se não ia, e ele não tinha nem direito de optar. Ele dizia logo, não, está entregue a Deus. Então que a gente possa começar esse exercício diário. Quem não tiver, por favor, corra atrás. A gente conseguiu pela minha biblioteca católica. Que a gente possa colocá-lo em prática. Nos colocar sempre na presença de Deus, que uma hora vai ser algo natural para a gente. Por fim, para encerrar o nosso vídeo, eu quero contar um pouquinho da história de Daniel. Quem puder, que quiser também começar a sua vida de oração lendo esse texto bíblico, vai lá ler a história de Daniel na Bíblia e nós vamos ver que Daniel era um menino que teve muita intimidade com o Senhor. Ele foi levado para outro lugar e lá nesse lugar que ele foi, ele não podia rezar, mas mesmo assim ele dobrava o joelho no chão e se curvava diante do Senhor e rezava e rezava. E aí Daniel foi muito perseguido por causa da prática da oração dele, pela adoração dele, porque o rei queria que ele adorasse outros deuses, mas ele era fiel ao Deus dele. E aí Daniel ele foi lançado à cova dos leões. E Daniel saiu de lá sem nenhum arranhão. O Senhor fechou a boca do leão. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade. Porque o Senhor confiava em Daniel e Daniel confiava no Senhor. Então a nossa vida de oração é muito mais do que rezar, só conversar. A nossa vida de oração é a nossa confiança no Senhor. É isso que nos faz forte quando vem a cova dos leões. Nós possamos ser como Daniel, ser firmes e fortes na oração. Os inimigos nos colocar dentro das covas, que nós possamos rezar também. Continuar a nossa vida de oração diante das dificuldades. Porque é aí que nós provamos verdadeiramente o nosso amor ao Senhor. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Mais uma vez, quem não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Tá vendo pela primeira vez o vídeo? Não tem problema, porque é o primeiro. Então se inscreva no canal, se puder, se tiver gostado, clica no gostei, isso é importante pra gente. Se tiver gostado também, divulgue para todo mundo que você conhece. Vai mandando um vídeo para quem vir na sua mente e você vai mandando. Porque nesses tempos de recolhimento, de oração, de quaresma que nós estamos, é importante viver essa vida de oração. Então talvez seja aquele empurrãozinho que o seu irmão precisa. Toda ajuda é bem-vinda. E fiquem com Deus e estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Tchau!